Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Eu Sou Consciente. Nós vamos retomar a leitura do livro Super Cérebro, tá? E eu vou retomar o parágrafo onde que eu parei. Vamos lá. Nesta época, gente, se tiver barulho de estralo é da minha fogueira, tá? Nessa época, outra evidência confirmava que nervos periféricos, como o vago, podem formar-se novamente depois de cortados. Podemos vivenciar esse fenômeno quando um corte profundo deixa um modelo adormecido. Depois de algum tempo, voltamos a senti-lo. Mas durante séculos, as pessoas acreditavam que os nervos do sistema nervoso central, cérebro e medula espinhal, não possuíam a mesma capacidade. É verdade que o sistema nervoso central não pode se regenerar com a mesma qualidade e rapidez do sistema nervoso periférico. Entretanto, graças à neuroplasticidade do cérebro, pode-se remodelar e remapear suas conexões depois de um dano. Este novo mapeamento é a definição funcional da neuroplasticidade, hoje um assunto em voga. O termo neuro vem de neurônio, enquanto plasticidade se refere à maleabilidade. A velha teoria afirmava que os recém-nascidos constituíam suas redes neurais como parte natural do seu desenvolvimento e que após esta fase o processo cessava e o cérebro se tornava imutável. Hoje, vemos as projeções das células nervosas do cérebro como longos filamentos que se reconfiguram continuamente, reagindo às experiências, aos aprendizados e aos danos. Curar e evoluir são duas funções intimamente ligadas. Seu cérebro está se remodelando neste exato momento. Não é necessário nenhum dano para desencadear o processo, basta estar vivo. Podemos estimular a neuroplasticidade, principalmente expondo-nos a novas experiências. Melhor ainda é nos prepararmos deliberadamente para aprender novas capacidades. Dar um bichinho de estimação a um idoso pode instilar nele mais disposição para viver. O fato de o cérebro estar sendo afetado faz a diferença, mas precisamos nos lembrar de que os neurônios são nossos servos. O bisturi de dissecção revela mudanças no nível de projeções nervosas dos genes. O que de fato revigora o idoso é ter um propósito e alguém para amar. A neuroplasticidade é mente se tornando matéria à medida que os pensamentos geram um novo crescimento neural. No início, o fenômeno era ridicularizado e os neurocientistas menosprezados por usar estes termos. No entanto, muitos conceitos novos que provavelmente serão aceitos daqui a décadas são julgados hoje como sem sentido e inúteis. A neuroplasticidade passou por um difícil começo antes de se tornar uma estrela. Que a mente tenha tal poder sobre a matéria foi importantíssimo para nós, os autores, na década de 1980. Deepak estava concentrado no lado espiritual da conexão entre mente e o corpo, promovendo a meditação e a medicina alternativa. Inspirava-se numa máxima com que tinha se deparado desde cedo. Se quiser saber como eram os seus pensamentos no passado, olhe para o seu corpo hoje. Se quiser saber como o seu corpo será no futuro, olhe para o seu pensamento hoje. Para Rudd, esta quebra de paradigmas foi relevante quando era aluno do curso de neurociência na Faculdade de Medicina em Harvard, trabalhando no Boston Children's Hospital. Ele tentava isolar o gene que produz a principal toxina do cérebro no mal de Alzheimer, a proteína beta-amiloide, substância espessa que se acumula no cérebro e tem relação com os neurônios que vão se tornando disfuncionais e são destruídos. Rudd lia freneticamente todos os artigos que pudesse encontrar sobre esta doença e seu amiloide tóxico, que pode assumir a forma do beta-amiloide no mal de Alzheimer ou da proteína prion.
presente nas doenças relacionadas a doenças da vaca louca. Um dia, Rudd leu um artigo que mostrava que o cérebro de um paciente com Alzheimer tinha acumulado beta-amiloide no esforço de reconstruir a parte responsável pela memória do curto prazo, o hipocampo, que se localiza no lobo temporal, assim chamado porque fica abaixo das têmporas. O fato de o cérebro poder tentar um caminho para superar um dano devastador mudou inteiramente a visão da doença que Rudd vinha estudando dia e noite em um laboratório do tamanho de um almoxarifado no quarto andar do hospital, entre 1985 e 1988. Ele se dedicou a identificar o gene que leva o beta-amiloide a se acumular em excesso no cérebro dos pacientes com Alzheimer. Dia após dia, ele trabalhou lado a lado com a sua colega Raquel Neve, ouvindo música, especialmente Keith Jarrett, considerado o melhor pianista de jazz. Rudd adorava os concertos de Keith Jarrett por sua brilhante improvisação. Jarrett tinha uma palavra para isso: extemporizar. Em outras palavras, era uma música radicalmente espontânea. Para Rudd, Jarrett expressava na música o modo como o cérebro funciona no mundo cotidiano, reagindo imediatamente de forma criativa com base nas experiências valiosas de uma vida. A sabedoria se renovando instantaneamente, a memória encontrando vida nova. É justo dizer que quando Rudd descobriu o primeiro gene do Alzheimer, a proteína precursora do amiloide, APP, naquele pequeno laboratório no quarto andar, sua inspiração foi Keith Jarrett. Neste contexto, entra o artigo de 1986, que trouxe esperança de regenerar o tecido cerebral dos pacientes de Alzheimer. Era um dia intempestivamente frio, mesmo para o inverno de Boston, e Rudd estava no terceiro andar da biblioteca da Faculdade de Medicina de Harvard, respirando o perfume familiar de papel bolorento. Alguns destes artigos científicos não viam a luz do dia havia décadas. Entre os novos artigos sobre o mal de Alzheimer, um fora publicado no jornal Science e tinha sido escrito por Jim Geddes e seus colegas com o intrigante título de A Plasticidade do Circuito do Hipocampo na Doença de Alzheimer. Depois de uma rápida olhada, Rudd correu para conseguir alguns trocados para comprar uma cópia da edição. O luxo dos jornais online ainda estavam no futuro. Depois de ler o artigo atentamente com Raquel, eles se encararam surpresos, sem acreditar no que tinha lido. O mistério do cérebro que pode se curar tinha acabado de entrar em sua vida. A essência deste estudo fundamental era a seguinte: no mal de Alzheimer, uma das primeiras coisas que se deterioram é a memória do curto prazo. No cérebro, as principais projeções neurais que permitem que as informações sensoriais sejam armazenadas são, literalmente, cortadas. Estamos no mesmo campo de Kruskin, quando cortou o nervo vago de um cão. Mais especificamente, existe no cérebro um pequeno saco dilatado de células nervosas chamado córtex entorrinal, que funciona como uma estação intermediária para todas as informações sensoriais que recebemos, confiando-as ao hipocampo para uma armazenagem de curto prazo. Se lembramos que Rudd estava trabalhando com uma colega chamada Raquel, é o hipocampo fazendo seu trabalho. O nome hipocampo vem da palavra latina para cavalo marinho, pois uma forma lembra a do animal.
pois a sua forma lembra a do animal. Faça 2 Cs com o polegar e o indicador de cada mão, um de frente para o outro, e depois entrelace-os num plano paralelo. Assim você terá a forma bastante aproximada do hipocampo. Digamos que você volte para casa depois de fazer compras e queira contar a uma amiga que viu um par de sapatos vermelhos perfeitos para ela. A imagem desse sapato passando pelo córtex entorrinal é transmitida pelo meio de projeções neurais chamadas via perfurante. Agora chegamos à razão filosófica que explica por que alguém que sofre o mal de Alzheimer não se lembra destes sapatos. Nos pacientes com esta doença, a região exata onde a via perfurante penetra o hipocampo rotineiramente contém uma substância de beta-amiloides neurotóxicos que interrompem a transferência de informações sensoriais. Para piorar o dano, as terminações nervosas começam a encolher e se rompem na mesma região, danificando a via perfurante. As células nervosas do córtex entorhinal, que deveriam estar desenvolvendo essas terminações nervosas, logo morrem, porque dependem de que fatores de crescimento as proteínas que garantem a sua sobrevivência substituam as terminações nervosas que antes se conectavam com o hipocampo. Depois disso, a pessoa perde a memória de curto prazo e a capacidade de aprendizado, e a demência se instala. O resultado é devastador. Como se costuma dizer, a pessoa não sabe que tem Alzheimer porque esquece onde pôs as chaves do carro. Ela sabe que tem Alzheimer quando esquece para que elas servem. Em seu estudo embrionário, Guedes e seus colegas mostraram que nessa área da grande perda neural ocorre algo que nada mais é do que mágica. Os neurônios vizinhos sobreviventes começam a brotar novas projeções para compensar as que já perderam. Essa é uma forma de neuroplasticidade chamada regeneração compensatória. Pela primeira vez, Rudd se deparava com uma das mais milagrosas propriedades do cérebro. Era como se uma rosa fosse arrancada da roseira e a roseira ao lado fizesse brotar uma nova rosa. De repente, Rudd teve uma profunda constatação do poder da resiliência do cérebro humano. Jamais despreze a força do cérebro, ele pensou. Com a neuroplasticidade, o cérebro se tornou um órgão maravilhosamente adaptável e extraordinariamente regenerável. Havia esperança de que, mesmo um cérebro danificado pelo Alzheimer, se diagnosticado cedo, a neuroplasticidade pudesse ser desencadeada. É uma das mais brilhantes possibilidades para futuras pesquisas. Bom, eu vou parar aqui nesse áudio e eu não sei se vocês notaram, provavelmente sim, que eu mudei a forma de ler, tá? Antes eu botava o áudio e o vídeo. Dessa vez eu estou tentando fazer o áudio para ver se fica melhor a qualidade de áudio, tá? Qualquer coisa deixa nos comentários, tá? Na próxima leitura vai ser Mito 2. Os circuitos cerebrais são imutáveis. Não se esqueça de se inscrever no canal se você gosta desse tipo de leitura. E também de compartilhar e dar seu like, tá? Deixe seu comentário para dizer o que está achando. Um grande beijo para você e até a próxima.